Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando nós lembramos desse texto, automaticamente vem à nossa cabeça o diálogo de Jesus com a samaritana, onde ele também vai dizer que chegará um momento que nem em Jerusalém, nem nos montes se adorarão ao Pai. Hoje falaremos de um homem que levou tão a sério esse texto que ele tornou um templo pagão a sua casa de oração. Hoje nós falaremos sobre São Marom do Líbano. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Desde já peço que no comecinho do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu compartilhamento, manda para um amigo. Se você puder, ajuda a gente financeiramente para que a gente consiga produzir mais conteúdo, você incentivar a gente a continuar seguindo firme com esse canal. Eu agradeço imensamente o apoio de vocês, principalmente nos últimos 2 vídeos. A gente teve aí recordes de visualização seguidos, então é um sinal que o canal tá crescendo, tá chamando a atenção, tá atraindo, e você faz parte disso. Então eu agradeço demais pela tua ajuda, legal? Bem, vamos pro vídeo, vamos falar de São Marom do Líbano. Pouca coisa nós sabemos sobre São Marom, diferentemente de outros personagens, que a gente sabe a data de nascimento, a data que ele morre, a gente chega a saber até a infância do personagem. São Marom é um pouco diferente. Na realidade, nós só temos noção da vida dele através de Teodoreto, que foi bispo da região de Cir. Ele escreve um livro chamado História Religiosa, e nesse livro vai contar a história do personagem de hoje, né, do Marom do Líbano. Então as informações que nós temos dele foram através dessa obra. Começando a história de Marom, ele nasce no século IV, e não se sabe quando, porém ele já enxerga que ele não é um homem que quer conviver em sociedade, ele não quer viver naqueles grandes centros urbanos, ele quer dedicar-se inteiramente a conhecer a Deus e se aproximar dele. Então, ele foge disso tudo e ele se torna um eremita. Ele começa a viver muito mais ao ar livre, ele chega a não ter casa, ele mora onde ele pode, ele se alimenta do que ele pode, ele começa a viver aquela vida ascética que muitos homens, muitos padres do deserto também tiveram. Então, assim começa a jornada de Marom. Porém, diferentemente de outros personagens, nesse período que ele está, ele encontra um templo pagão abandonado, e ao enxergar aquele templo, ele enxerga uma oportunidade. E ele converte aquele templo pagão na sua casa de oração, onde ele pratica suas orações, as suas preces, inclusive a sua oratória. E por que vai ser tão importante falarmos sobre a oratória e a comunicação de São Marom? Primeiramente, porque ele era amigo pessoal de um outro personagem que nós já citamos aqui, que era São João Crisóstomo, o homem conhecido como a Boca de Ouro. Esse homem, né, o João Crisóstomo com a Boca de Ouro, ele fica tão admirado com Marom que ele declara que ele é o verdadeiro homem com a Boca de Ouro. Dada a eloquência, dada aquilo que ele falava, dada a maneira como ele conseguia realmente encantar os corações ao falar de sua vida, ao falar da sua jornada enquanto busca ao Senhor, e como é que realmente abrir mão dos prazeres que a vida tem a oferecer fortalecem o homem no seu espírito, ainda que muitas vezes pudesse enfraquecer no seu corpo. Nós não temos, pelo menos eu não encontrei, agora posso, né, se alguém souber, maravilha, não temos um documento deixado por Marom que preservou-se. Então, não sabemos exatamente o que ele falava, né? Diferente do João Crisóstomo. Se a gente consegue ler João Crisóstomo e entender que esse cara via Marom como uma referência, fica até difícil de imaginar o que viria do homem desse calibre. Ele já começa a jornada convertendo um templo pagão, se dedicando ali nas suas orações, nas suas preces. Vai narrar também que muitas noites ele passava sem dormir, dedicando sua oração, dedicando sua intimidade, a comunhão com Deus. E o relacionamento entre João Crisóstomo e Marom era tão doce que quando, em 397, quando João Crisóstomo assume o patriarcado de Constantinopla, ele dedica a 36ª carta a São Marom, pedindo para que ele estivesse em constante oração pela vida de João. Então é muito maneiro a gente imaginar essa amizade que eles tinham. É até um vídeo que eu quero fazer mais pra frente, né? Falar um pouco de algumas amizades que existiam na época, de personagens que eram contemporâneos, e às vezes a gente nem sabe que tinham bons relacionamentos. Mas esse é um exemplo aí de João Crisóstomo com Marom, mostrando um pouquinho também de um outro lado mais amigável, né? Normalmente quando a gente pensa num eremita, a gente pensa num cara muito distante, alguém que não quer papo, bem... A gente tá falando aqui de um cara que conseguiu ter João como amigo, então
Bem legal. O Maron, ele vivia perto do rio Orontes, que foi onde ele encontrou aquele templo, e há uma outra característica bem interessante sobre a sua vida, que era o dom de cura. Então ele constantemente manifestava o dom de cura, inclusive cura de vícios, a muitas pessoas. Então ele era muito requisitado, muito procurado, as pessoas sempre estavam procurando por Maron, porque ele manifestava com muita fluidez esse dom de cura, e muitas pessoas atestavam a veracidade daquilo que estava acontecendo também. Ao longo da sua jornada, ele vai fundar vários mosteiros e vai treinar também muitos outros monges na região da Síria. E aí vai entrar um ponto bem interessante sobre a jornada de Maron, que é a seguinte: a igreja da Síria e a igreja do Líbano, eles vão adotar a figura de São Maron como seu patriarca. E o rito dessa igreja, né, e elas vão se considerar igrejas maronitas. Então, quando você vai falar de uma igreja maronita, você está falando da igreja do Líbano e você está falando da igreja da Síria também. Diferentemente de muitos personagens que são martirizados, Maron morre de velhice. Ele morre aí por volta do ano de 435 e ele é enterrado entre Apameia e Messa. Então ele vai ser construído um mosteiro na região onde ele é enterrado, e esse mosteiro até hoje ele é muito visitado, ele é uma atração turística na região. É engraçado, né? Porque normalmente a gente sempre ouve uma história com um nascimento surpreendente, uma vida extraordinária e de repente uma morte trágica. Mas no caso de São Maron, não. Ele na verdade foi um homem que foi sempre dedicado ao Senhor, às preces, à oração, ao jejum, a uma vida ascética. Ele converte um templo em algo bom, onde se torna sua casa de oração, mostrando que realmente quando se deve adorar, não há nenhum lugar que seja poderoso ou pagão o suficiente, porque quando você transforma aquilo ali, você consegue sim estar com o Senhor. Então acho que Maron é um grande exemplo disso. Ele vai ter essa amizade com o João Crisóstomo, extraordinário. Ele vai ter essa amizade com o próprio Teodoreto, que eu citei no comecinho do vídeo também. Não à toa que ele vai escrever sobre ele. E ao longo de treinar vários outros monges, abrir vários mosteiros, curar muitas pessoas, no devido tempo, na sua velhice, ele pode repousar e encontrar finalmente, plenamente, com o Senhor, a quem ele tanto buscava em vida. Então, uma história simples, mas uma história apaixonante, que fala um pouco sobre a amizade que você pode ter e como é que você pode influenciar, simplesmente sendo um bom exemplo e usando os dons que são dados a você. Amém? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a história de São Maron do Líbano seja uma história simples, mas impactante e inspiradora para a sua vida. Que a gente não fique esperando viver uma vida extraordinária com várias reviravoltas. Às vezes, uma vida simples e dedicada, ela surge efeitos extraordinários. O João Crisóstomo, ele realmente teve uma vida de... ele foi exilado 5 vezes e teve uma vida assim, bem conturbada. Porém, a referência dele era um homem bem manso, que não teve grandes situações na sua vida. Então, é algo a se pensar, para a gente não criar uma expectativa errada sobre a nossa fé. Maravilha? Pessoal, então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, compartilha, manda para um amigo, ajuda a gente. E é isso. Fiquem com Deus.